Oi, amorindos e amorindas, tudo bem? Eu sou a Tia Lu e tenho uma história para contar para vocês. Vamos chamar a Rafa e a Professora Maravilha? Vamos? Professora Maravilha! Professora Maravilha! Oi, pessoal! Oi, pessoal! A Rafa e a Professora Maravilha chegaram porque a Rafa tinha uma outra história do Marcos para contar. Todo mundo já está curioso para saber quem é o Marcos, né? Daqui uns dias ele vai aparecer aqui. E aí, vocês querem saber que história será que é essa? Que dúvida será essa que o Marcos tem? Então, senta que lá vem a história! Oi, pessoal! A Rafa, o Marcos, tinha uma história para contar para a Rafa. Mandou um zap para ela. A Rafa ficou com uma dúvida e o Marcos também. Então ela logo foi atrás da Professora Maravilha. Professora Maravilha, a gente tem uma dúvida, eu e o Marcos. Mas como ele não pode vir aqui, ele me mandou um zap. Que dúvida é essa? Então, ele disse que estava lá mexendo nos materiais dele e lembrou de uma coisa que aconteceu quando ele estava indo para a escola, quando ainda dava para ir para a escola. Que história? Foi assim, ele disse que um dia, quando ele estava chegando na escola, passou uma menina tão cheirosa, que todo mundo ficou ali, parado, sentindo aquele cheirinho delicioso da menina. Nossa, ela era bem cheirosa. Ele disse que era, muito cheirosa. Tô achando até que essa menina é o crush do Marcos, hein? Rafa. Presta atenção, criança não namora não, Rafa. Tá bom, Professora Maravilha. Ele só achou ela bonita e cheirosa. E aí? Então, aí ele disse que foi para a sala dele. Só que no dia anterior, ele tinha comido um monte de besteira. E aí, ele disse que a barriga dele estava meio estranha, assim. Quando ele sentou, de repente, a barriga dele começou a fazer um barulho. Caramba, hein? Você sabe que o Marcos gosta de fazer umas misturebas, assim, meio estranhas, né? Ele fez uma vitamina, tipo, com tudo que tinha na geladeira. Sei. E aí, ele disse que, de repente, não deu pra segurar. Saiu um pum daqueles medonhos, silenciosos, mas devastador. Caramba! Ele disse que não deu nem pra ir no banheiro, mas que foi horrível. Todo mundo teve até que sair da sala. Meu Deus! De tão fedorento que era o pum. Mas ninguém descobriu que era ele. E aí ele ficou pensando. Aí ele disse que hoje ele estava lembrando dessa história, que ele não contou pra ninguém, que foi ele que soltou o pum devastador. E ele ficou pensando, por que os cheiros se espalham com tanta facilidade? Tanto os cheiros bons, como o perfume da menina, quanto os cheiros terríveis, como o pum devastador dele. Essa é uma história muito legal, Rafa. E a sua dúvida do Marcos é uma dúvida muito interessante, que muitas pessoas às vezes têm, mas nem sabem explicar o porquê. Então, lembra daquele vídeo que a gente explicou de como todas as coisas são feitas? Lembro. Se você não viu, olha aqui em cima. Tem o link para você acessar lá. Lembra que eu falei que tudo aquilo que tem massa, que a gente mede na balança, e que ocupa lugar no espaço é matéria? Sim! E que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Exatamente. Tudo aquilo que é matéria pode se apresentar em 3 estados físicos. Eu conheço. Sólido, líquido e gasoso. A gente viu isso lá na história da gotinha. Também tem aqui em cima o link. Se você já não viu, entra lá. Exatamente, Rafa. Então, o pum, você acha que é matéria em qual estado físico? Gasoso, é lógico. Exatamente. Então, fica aqui paradinha que eu vou te explicar a questão dos estados físicos. Olha só, os 3 estados físicos, lembra que a gente viu que matéria é formada por moléculas? Lembro, a Rafa falou. Pois é, a matéria, ela pode se apresentar nesses 3 estados físicos. No estado sólido, pense em algo no estado sólido. Gelo? Sim, gelo é água no estado sólido. Pensando na água, vamos pensar. No estado sólido, gelo. No estado líquido, água que a gente bebe. E no vapor, a fumacinha. O vapor d'água. Exatamente. Quais desses a temperatura é mais baixa, está mais frio? No gelo. E para ir
do gelo para água líquida, o que tem que acontecer? Eu tenho que tirar do congelador, então tem que esquentar. Exatamente. E para ir do estado líquido para o estado gasoso? A gente viu na história lá da gotinha d'água que precisa de raios de sol. Exatamente. Então, também para sair do líquido para o gasoso tem que esquentar. Exatamente. Então, lembra que eu falei que a matéria é feita de moléculas? E são várias moléculas todas juntinhas? Sim, eu lembro disso. E que nem dá para ver as moléculas, porque nem com super microscópio, porque elas são muito pequenas. Exatamente. A gente vai dizer que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Grau de agitação, as moléculas ficam lá dançando. Não, Rafa, as moléculas não ficam dançando. Ué, mas a agitação eu já imaginei todo mundo dançando. Não, elas ficam muito agitadas quando a temperatura é grande. Se a temperatura é baixa, todo mundo fica bem quietinho. As moléculas ficam bem quietinhas. Então vou dizer que temperatura é o grau de das moléculas. Tá, Rafa, tudo bem. Então, quer dizer que se tá frio, as moléculas ficam bem quietinhas? Exatamente. Pensa, quando tá um dia frio, a gente não quer ficar todo mundo bem juntinho e bem quietinho. É verdade, pra gente ver se esquenta, né? Exatamente. Então, no estado sólido, a gente vai dizer que as moléculas, como a temperatura é baixa, as moléculas ficam bem juntinhas. E por isso, a matéria vai ter forma e volume definido. O espaço que a matéria ocupa vai ser definido, delimitado. Tipo o gelo, que fica com o formato da forminha. Mas depois que virou gelo, mesmo que eu tire da forminha, fica com aquele formato. Exatamente. Mas se ele sai do congelador, aí ele começa a derreter e não fica mais naquele formato. Por isso, quando sai do congelador, o que acontece? A temperatura aumenta. As moléculas ficam lá mais... Sim, Rafa. Quando sai do congelador, a temperatura aumenta e as moléculas vão ficando mais agitadas. Se elas ficam mais agitadas, elas ficam mais espalhadas. E por isso, a matéria deixa de ter forma definida. Por isso que aí quando o gelo derrete, não fica mais no formato da forminha. Exatamente. Já percebeu? A água que a gente bebe tem o formato do copo. E se eu bebo tem o formato do meu corpo, né, professora Maravilha? Exatamente. E se você coloca numa garrafa bem cilíndrica, ela tem formato cilíndrico. E se você coloca num copo? Também. E se você colocar na pia, que é uma cuba, ela vai ter formato cúbico. Então, sempre que os materiais estiverem no estado líquido, não vai ter formato definido. Mas e o espaço que eles ocupam? O espaço vai continuar sendo o mesmo. Por exemplo, se eu tenho 500 ml de água numa garrafinha, quando eu coloco ele numa cuba lá da pia, totalmente fechadinha, eu vou continuar ocupando aqueles 500 ml, só que num formato diferente. Porque 500 ml não dá para encher toda a cuba. Isso mesmo. Agora, presta atenção. Quando sai do estado líquido para o gasoso, de novo tem que esquentar. Exatamente. Então as moléculas vão... Isso mesmo. As moléculas, já que a temperatura vai aumentar, já que vai esquentar, as moléculas ficam mais agitadas ainda. E se elas ficam muito agitadas, elas ficam muito espalhadas. Então, se ficou muito espalhado do sólido para o líquido e perdeu a forma, agora que está mais agitado ainda, perde o volume definido. Isso? Exatamente. Por isso, quando soltam um gás, ele ocupa todo o espaço. Os gases e os vapores não têm nem forma definida e nem volume definido. Entendi! Então é por isso que os cheiros se espalham. Exatamente, porque o espaço que eles ocupam, o volume deles, não é definido. Mas perfume não é líquido. Ou perfume não é gasoso, perfume é líquido. Sim, mas o perfume, ele tem muito nele álcool. E o álcool é uma substância muito volátil. Volátil de volátil? Não é volátil, não, é volátil. O que é isso? Volátil é uma substância que sai muito rápido do estado líquido para o estado gasoso. Por isso, os perfumes têm muito álcool, além de ter a fragrância lá dentro.
Então, quando a gente passa o perfume, ele é líquido. Mas quando ele chega na nossa pele, rapidinho aquele álcool evapora, deixando ali na nossa pele o cheirinho, a fragrância. Então, quando a gente passa, esse álcool vai evaporando e o cheirinho vai ficando. Ele vai indo do estado líquido para o estado gasoso. E por isso ele se espalha com facilidade. Exatamente. Caracas, Rafa, você tá ficando muito boa, hein? São as aulas da professora Maravilha. Uhul! Então, exatamente por isso. Todos os materiais no estado gasoso vão se espalhar com muita facilidade. Por isso, qual é o estado físico do pum? Gás. Então, já que é um gás, ele se espalha rapidamente por aquela sala. Por isso, todo mundo da sala do Marcos sentiu o cheiro do pum. Por isso, também, a menina, quando passou, todo mundo ficou sentindo o cheiro do perfume dela. Nossa, professora Maravilha, saber ciências é muito legal. Eu juro que eu nunca tinha pensado nisso. Por que os gases se espalham com facilidade? Muito interessante, Rafa. Estudar, saber como as coisas acontecem é sempre muito interessante. E tudo isso a gente tem que ter, lembra que eu falei? Um olhar de curioso, como os cientistas. Sim, todos temos que ter um olhar de curioso, independente se você vai ser cientista ou não, para você pesquisar e entender os fenômenos que ocorrem ao seu redor. Isso é muito legal, professora Maravilha. Eu vou já mandar uma mensagem para o Marcos explicando tudo isso. Falando nisso, o Marcos tinha que vir um dia aqui. Vamos esperar o isolamento social acabar para o Marcos vir aqui um dia para contar a história junto com a gente. Sim, vai ser super legal. Eu tenho certeza que ele vai adorar. Então, vocês gostaram da história? Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreve aqui no canal para saber de todas as histórias. Então, tchau, pessoal!